Para finalizar a série Judaísmos, vamos falar hoje sobre o judaísmo de uma forma não religiosa. É o que alguns chamam de judaísmo cultural. Se você ainda não sabe, esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. E eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Nosso convidado hoje é o Paulo Miragaia, que é educador no Colégio Judaico Eliezer Max, no Rio de Janeiro. Muito obrigada por participar com a gente, Paulo. Obrigado vocês pelo convite. Vamos lá. Bom, vamos começar com o que todo mundo deve estar se perguntando com essa introdução. Tem judaísmo fora da religião? E já emendando, o que é o judaísmo cultural? Essa pergunta, a mim, enfim, me remete a muitas coisas, né? Eu não sei se é possível definir isso, né? Assim como existem muitos judaísmos, né? Talvez existam muitos judaísmos culturais também. Mas, bom... na minha visão, existe sim um judaísmo, não sei se é por fora da religião, mas o judaísmo também pode ser entendido como uma identidade não religiosa. E daí a gente pensa no judeu, né, enquanto povo, enquanto parte de um povo que perambulou aí por muitos anos, já saiu, chegou a Israel, saiu de Israel, passou por vários lugares do mundo, e com uma cultura presente, com uma cultura que nessa cultura também existiam práticas que depois da modernidade são identificadas como práticas religiosas, mas que eram práticas, leis também culturais que definiam a sociedade judaica de Israel, bíblica, a sociedade judaica do State, das cidades da Europa, enfim, do norte da África e de todos os lugares pelos quais os judeus passaram. Então, assim eu identifico que hoje em dia, né, a minha identidade, assim, eu não me identifico enquanto religioso, eu não tenho uma crença em Deus, eu não tenho para mim o ritual da reza, ele não tem um significado em si, ele tem mais quando eu escuto aquilo também, eu não me sinto pertencente muito a essa forma de expressão do judaísmo, embora, de alguma maneira, eu sei que isso faz parte e eu não nego estar em ambientes, às vezes, no qual as pessoas rezam, né? E enfim, isso está presente. Mas, a mim, inclusive, a reza, ela também... eu também entendo ela como uma expressão, né? Uma expressão cultural. Acho que é um pouco por aí. E Paulo, quando eu ouço falar assim, de pessoas que se encontraram num judaísmo mais cultural e humanista, geralmente elas sempre têm uma história de ruptura grande assim, com o judaísmo, com a cultura judaica, por muitas vezes acharem que judaísmo é só religião. E como foi um pouco desse seu encontro com o judaísmo mais cultural, né? Como que se deu seu próprio envolvimento com o judaísmo? Uhum. Então, a minha história, eu não sei se é uma história propriamente de ruptura. Não vejo assim, né? Eu venho de uma família judaica por parte de mãe, que desde os meus Você já está avós... muito melhor que eu, por exemplo, que sou de uma família judaica por parte de pai. Aí, então. Chama o Sani. Mas para mim essa lei também da matrilinearidade, embora eu respeite quem acredite, eu não entendo que isso defina quem é judeu ou quem não é judeu, né? Mas, enfim, a família da minha mãe, tanto meu avô quanto minha avó, vieram da região da Bessarábia e são famílias que tinham lá, já naquele tempo da Europa, uma identidade... não as duas famílias, né, mas existiam pessoas com uma identidade não religiosa, com uma identidade... Enfim, a gente sabe que isso não é de hoje, né, o judaísmo secular. Então, isso na minha família isso já era muito presente. Assim, a gente fazia os jantares de Pêssar e as rezas, elas nunca foram presentes, né? Assim, acho que o judaísmo na minha vida veio muito mais pela culinária, inicialmente, do que
do que pela reza, do que pelos rituais. Eu não julgo, Mas- porque realmente um bom jantar de Pêssar é tudo que um judeu quer na vida, né? É uma boa via de entrada. no Exatamente, judaísmo, exatamente, né? Quem vai negar, né? Quem vai dizer que... Como não se identificar com esse jantar de Pêssar, né? Com essa abundância de Nossa. comida, Exato. enfim. E da parte de pai, assim, meu pai ele não é judeu, e então, assim, eu me lembro de até os meus 8, 9 anos, quando eu entrei na escola judaica, eu não entendia muito o que era religiosidade, o que eu pertencia. A minha avó, por parte de pai, era muito católica também. Então, assim, acho que a minha identidade, ela começa, a minha identidade judaica, ela vem de casa, né, de alguma maneira, mas ela começa a florar mais na escola judaica, que é onde eu trabalho hoje, foi na Eliezer, mas ela se desenvolve no movimento juvenil, na Abonim Dror, que eu participei minha vida inteira. E ali, buscando, assim, até hoje, né, eu acho que uma certa busca, assim, pelo qual é a minha identidade, o que eu acredito, como é que eu me identifico como judeu, né, assim, acho que tem esse estranhamento de um judeu secular, né, o que é isso, um judeu secular? Como assim? Como é que pode isso, né? Mas E assim, isso... pra quem. Eu recebi alguns feedbacks sobre os últimos episódios que a gente fez, que a gente teve um episódio, né, sobre o judaísmo reformista, sobre o judaísmo ortodoxo, sobre o judaísmo conservador, e teve bastante esse feedback de que a imagem do judeu é o que a gente falou no judaísmo sobre a ortodoxia, né? Só que eu acho interessante a gente falar também, para quem está ouvindo a gente, que mesmo em Israel, chamado de o Estado judeu, a maioria da população é secular, né? Não é religiosa. Exatamente. Religiosa em nenhuma das 3 grandes linhas que eu tô falando aqui, porque tem que diferenciar o que é ser religioso e ser ortodoxo. Queria compartilhar também que eu também fui de movimento juvenil. Quem ainda não ouviu esse episódio, volte a algumas casas e você pode ouvir um pouco mais a gente falando sobre isso. E eu fui da Hazit, que também não é um movimento religioso, mas durante um ano da minha vida eu trabalhei no Abonim Dror. E eu acho Olha só. eu acho que uma das coisas mais legais que eu participei no Dror foi essa busca por um judaísmo que tivesse a cara daquelas pessoas. Então, tinham rezas adaptadas, era o que era significativo para a gente fazer num Shabat, que é esse dia do descanso do judaísmo. O que é legal de a gente passar para quem está participando num Shabat com a gente, ou no Seder de Pessah, no jantar de Pessah, que tem no Dror também, tradicionalmente. Então, eu acho que essa busca por um judaísmo significativo é algo que faz muito parte da minha vida também. E imagino que a da Amanda também, que também não é uma pessoa religiosa dessa forma mais definida, né, Amanda? Sim, pra mim também. É muito isso mesmo. Você buscar olhar pra realidade também. Então, você falou desses jantares que o Dror realiza, e eu já participei de alguns, e é sempre trazendo pessoas com questões relevantes, né? Pensando na sociedade mesmo, é muito bacana. O IB também faz bastante isso, eu acho que o IB tem essa busca, porque, dando um exemplo que acho que é muito familiar a você, né, Paulo, que Pessah, a gente discute liberdade, porque para quem não sabe é quando os judeus saíram do Egito depois da escravidão. Então então eu sei que o IB tem ações relacionadas a isso, de também trazer refugiados para falarem nesse dia, porque é esse outro tipo de privação de liberdade que as pessoas viveram, né? Outro espaço também bacana aqui na comunidade em São Paulo é a Casa do Povo, que também faz vários eventos nesse sentido. E agora, você falando, assim, da questão da ruptura, isso me veio, assim, agora, porque, na verdade, essa é uma identidade forte nos movimentos juvenis kibutzianos, né, e no movimento kibutziano, porque houve essa ruptura, né, de se afirmar que o judaísmo não é religião, né, do kibutz. Então, isso está muito presente no Abonim Dror, né, e no Shomer também. Mas o que acontece, que eu vejo também hoje, é de uma reaproximação do Abonim Dror, do Shomer, até da Hazit mesmo, com um judaísmo que não seja religioso, mas que seja um judaísmo significativo, exatamente, que se manifeste, que seja presente na vida das pessoas, assim. E acho que a população de Israel passou por isso teve uma influência forte nessa secularidade do israelense, né? Porque o israelense, nessa afirmação não religiosa, por um lado também, ele não se interessou, né? Ele se virou um pouco as costas para o judaísmo. E isso tem tido um movimento recente,
que é um movimento de busca, de estudo, de aproximação com as fontes judaicas do judaísmo secular. Uhum. E aí, também já introduzindo, que eu não sei se vocês sabem, mas eu participo de um movimento aqui no Rio, que é um movimento, na verdade, a gente chama não institucionalizado, que é o Beit Ha'am. Existe há uns 7 anos, ele é um movimento criado por pessoas que saíram de movimentos juvenis, e a gente queria comemorar os Hagim. Os Hagim, as sem festas judaicas, para quem não está as festas familiarizado judaicas, com o exatamente. hebraico. Aham. De uma forma não religiosa. A gente falava assim, mas você vai para o Yom Kippur, por exemplo, você vai para o Pêssar, e você sente, você vai para a sinagoga, você reza, você pensa, você conhece a festa, você sabe o que é, você em Yom Kippur, você pensa no que você fez no último ano, você tem momentos de reflexão, enfim. E aí a gente começou a propor, nas festas judaicas, fazer encontros com as pessoas e propor atividades assim que fossem reflexivas, que fossem diálogo, que fossem também tivessem momentos introspectivos, mas que não fossem só pela manifestação da reza que as pessoas vivessem aquela festa. Uhum. Da reza ou da comida, né? Então a gente fazia encontros em praça. Até hoje a gente faz, né? Yom Kippur é uma coisa que a gente, é um desses marcos que a gente mantém. E a gente faz esse grande diálogo, conversa com atividades que pensem a festa judaica, aquele Hag, de uma forma não religiosa. Uhum. Conta um pouco pra gente, Paulo, como que é essa sua atuação no Eliezer? O Eliezer tem pelo menos para mim, né, que não conheço tão profundamente, o Eliezer é uma escola judaica que tem uma visão bastante diferente do que eu conheço aqui em São Paulo. A Amanda acho que tem um lugar de fala para falar sobre isso. Super. Eu trabalho num colégio que eu não vou dizer qual, mas é uma escola, um colégio ortodoxo, e eu tenho que dizer que eu tenho um pouquinho de inveja de quem trabalha no Eliezer. Que tem essa fama de ser um colégio judaico Sim, progressista, exato. o que é algo bastante raro. Sim. Uhum. Pois é. Então, eu fui aluno do Eliezer e eu vivi uma experiência como professor há 4 anos atrás, num momento muito importante da escola, que a escola estava buscando a sua própria identidade. E nesse momento, a escola convidou para o Brasil um instituto israelense chamado Binah, né, que talvez vocês, imagino que vocês conheçam. Uhum. Sim. Mas se você quiser explicar para quem está ouvindo a gente... O Binah é um instituto israelense que trabalha sob uma perspectiva judaica não religiosa, através de estudos, de práticas sociais, de trabalho comunitário, uma série de coisas. Por exemplo, a sede deles em Tel Aviv fica perto do centro do rodoviário, e um lugar onde tem uma presença muito grande de imigrantes ilegais e refugiados, e eles lá desenvolvem trabalhos com essas pessoas. Então, assim, o Binah, ele foi convidado para o Eliezer para trabalhar, né, mesmo inicialmente para fazer um certo diagnóstico de como que estava a escola, de qual que era a identidade da escola e como que eram as práticas da escola, né? E em seguida 2 pessoas vieram trabalhar durante 1 ano e reformular um currículo de cultura judaica, buscando exatamente isso, uma identidade progressista, não religiosa, né? Pluralista, né, que a gente fala, assim. O Eliezer, ele nesse momento, ele afirmou um lugar que talvez na comunidade judaica seja pouco... tenha poucas instituições hoje em dia ocupam esse espaço, né? Mas acho que é muito importante para uma comunidade judaica que exista também uma escola com essa identidade, né? Além das escolas ortodoxas, que são super importantes, as escolas mais, enfim, com caráter menos progressistas, e também o Eliezer, assim, acho que uma comunidade que possa oferecer, né, instituições diversas, acho que ela se torna mais rica. E aí, nesse momento, a gente teve uma reformulação do currículo e pôde começar a pensar em trabalhar, por exemplo, o Shabbat numa perspectiva não religiosa, trabalhar os Hagim, as festas judaicas, de uma perspectiva não religiosa, trabalhar
o ensino das fontes judaicas, uma perspectiva não religiosa, que é uma perspectiva tremendamente judaica também, mas não religiosa, né? Assim, na Às verdade, vezes o eu que a tenho gente uma está colocando... impressão de que as coisas de uma perspectiva não religiosa cabem muito mais nos conceitos, nos preceitos judaicos do que a parte religiosa. Sim, o Daniel Feldman falou muito disso, né, no episódio que ele participou aqui com a gente. E eu conheci o Biná agora, pessoalmente, né, eu lembro desse período em que o pessoal do Biná estava no Rio fazendo esse trabalho, e depois, em janeiro agora desse ano, eu fui com o IB para Israel e participei de uma atividade, e é incrível os projetos que eles têm lá. Nessa rodoviária, que eu acho que é uma das 5 maiores do mundo, é uma loucura, muito imigrante, é praticamente um shopping gigantesco. E eu queria perguntar para você, assim, com esse contato que você teve com o Biná, você acha que tem espaço na comunidade aqui, no Rio ou em São Paulo, para algo parecido, assim, com que é o Biná, ou algo que se aproxime? O Colégio Eliezer tem algum projeto nesse sentido? Lembrando, já emendando aqui no que a Amanda está falando, que a gente mal tem espaço hoje para as linhas mais progressistas do judaísmo, né? Sim. Mas então, eu acho que tem uma questão da comunidade judaica, que muitas vezes as pessoas com uma identidade não religiosa, elas acabam se afastando da comunidade, porque tem poucos espaços de manifestação dessa identidade na comunidade. Sim. Mas essas pessoas existem, e elas não são poucas, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, o Yom Kippur cultural, que a gente divulga de uma forma super tímida, assim, quase no boca a boca, a gente tem uma presença de 50 pessoas, 60 pessoas. Que não é pouca gente, né? Que tem muita gente que entende que ali é um espaço onde eles conseguem expressar o judaísmo, e pensam, caramba, eu podia viver Yom Kippur desse jeito, sabe? Eu podia viver Shavuot desse jeito. Enfim, eu acho que existe sim esse espaço, mas acho que é também um pouco contracorrente, assim, que a gente está fazendo no momento de hoje. A gente precisa se dar conta de que esse espaço não tá colocado, não está dado. Então, se a gente não buscar a existência dele, a criação dele, ele não vai existir. E eu acho que tem uma coisa no judaísmo ortodoxo, e não só ortodoxo, mas religioso, que é o Beit Knesset, né? Que é um lugar de congregação. E um lugar de congregação é um lugar muito importante do ponto de vista comunitário, onde você não tem só o espaço de reza, você tem o espaço de estudo, você tem o espaço de diálogo, você tem, quando uma pessoa falece na sua família, você não vai lá, você não chama o rabino só para enterrar, né, fazer o velório ou qualquer coisa desse tipo. Você busca também consolo, né? Você busca ajuda numa sinagoga, você busca ajuda comunitária, e a comunidade judaica é muito forte nisso. E eu acho que a comunidade secular, ela não se organiza, ela não tem mais centralidade nisso. Ela não tem grandes líderes, não tem um espaço fixo, né? Tem essa questão mesmo. Exatamente. E aí isso fica muito frágil, e as pessoas vão buscando outras referências fora. A gente acaba virando grupo de Facebook, de WhatsApp, e fica isso. bem nessa. Uma coisa que eu queria te perguntar, Paula, é sobre a questão das mitzvot no judaísmo cultural, né? As mitzvot que, vou traduzir de uma maneira meio porca, sei lá, mas as boas ações, né? As ações corretas do judaísmo. Como é que você vê? Eu acho que essa é um pilar muito importante do judaísmo, e acho que são preceitos que fazem muito sentido, alguns, claro, né? São 613, mas qual você acredita que é o papel das mitzvot no seu judaísmo? Pois então, as mitzvot, ela pode ser traduzida como boas ações, mas literalmente ela tem faz mais sentido trazer elas como mandamentos, né? No sentido mais da lei mesmo, assim, de alguma coisa que você precisa cumprir, né? E no judaísmo secular, isso não existe rigor nenhum quanto a isso, porque a gente não invalida o valor, não tira o valor que elas têm, mas na perspectiva de uma legislação, de algo que você tem que cumprir, eu acho que isso não faz sentido para o judaísmo secular, né? Enquanto no judaísmo ortodoxo você precisa cumprir esses 613 mitzvot, ou enfim, tem um dever quanto a isso. No judaísmo reformista existe uma liberdade maior, mas aquilo está muito colocado. Eu acho que no judaísmo secular, humanista, nessa corrente não religiosa, as mitzvot, o que elas têm de valor mais são os conceitos, né? O que elas querem dizer, ou como que a gente pode interpretar elas.
mas eu acho que é menos apegado às mitzvot e mais aos conceitos judaicos. A literatura judaica e a cultura judaica diz o que sobre tal assunto? Como é que os nossos sábios, que as pessoas os nossos antepassados antigos e recentes, né, contemporâneos também, o que eles pensam sobre determinado assunto? E daí eu acho que a gente pode se debruçar e pensar no que disso é significativo, né, em como que a gente pode tomar essas nossas tradições sendo significativo para os dias de hoje. A mim, por exemplo, não faz sentido eu cumprir só pelo cumprimento, só pelo dever, né? Eu acho que o judaísmo é uma forma de eu conseguir me expressar, né? Uma identidade que eu tenho, que eu posso expressar a minha humanidade. Então, através dele, eu vou buscar isso, mas ele não se sobrepõe, entende? Ele não se sobrepõe sobre tudo, assim. Então, eu vejo mais valor na gente buscar conhecer as nossas fontes do que necessariamente cumprir as mitzvot. E, Paulo, eu imagino, enfim, você, com tudo que você falou aqui, que você é uma pessoa que respeita as minorias, que valoriza os direitos humanos, que tem uma consciência de classe, mas até que ponto você consegue atribuir isso ao fato, enfim, de ter tido uma educação judaica, ou você acha que essa identidade é muito mais fluida? É um pouco difícil essa pergunta, e é um pouco do que eu busco, assim, entender em mim, de onde, né, cada uma desses valores, assim, mas eu entendo que esses valores estão muito presentes no judaísmo, assim, eu não consigo ler as fontes judaicas com outro olhar, sabe? Claro que tem, né, se a gente vai fazer uma leitura da Torá, do Tanar, do Talmud, a gente vai ver coisas que não dialogam em nada com os direitos humanos, né? Mas, assim, está presente desde então conceitos como o Tikkun Olam, né, o amor ao próximo, enfim, o cuidado com pessoas órfãs, viúvas e estrangeiros, que eram as pessoas vulneráveis naquela sociedade, o cuidado com o uso da terra, né, na relação com a natureza. Acho que isso é inegável que isso está colocado, assim, e o principal que eu acho mais relevante, assim, da cultura judaica é essa pluralidade, essa possibilidade de expressão, assim, né? O Talmud é um exemplo incrível de como que as opiniões elas são respeitadas, né? Como que as pessoas se fazem assembleias, se decidem coisas coletivamente, né? As pessoas não excluíam uma opinião que era totalmente distante do senso comum, né? Do que as pessoas pensavam, e aquilo de alguma forma estava presente ali, né? Então, acho que isso é um marco, assim, na cultura judaica de diálogo, de respeito, de aceitação e de estudo, né? E o estudo, ele também é uma forma com a qual eu me identifico muito no judaísmo, assim. Além do judaísmo cultuar muito nessa questão de você estudar, eu acho que isso também é uma coisa muito forte, né, que tem no judaísmo. Só para quem não conhece o conceito, Tikkun Olam é um conceito de você consertar o mundo, né, tornar o mundo Exato. um lugar melhor. Pra gente finalizar, Paulo, eu queria... Uma responsabilidade, né? Exatamente. Com o mundo. Eu queria perguntar para você qual é a relação que você percebe que esse judaísmo secular tem com Israel. Sei que isso pode variar muito de pessoa para pessoa, mas enfim. Sim. Você, como uma pessoa que teve uma formação, imagino eu, né, tendo estudado no Eliezer, tendo frequentado a Abonim Dror, uma educação sionista, que tem aí esses traços kibutzianos, qual é a relação que você vê entre as duas coisas? Pois então, Israel é um país que foi fundado por, majoritariamente, judeus seculares, né? E isso está presente na sociedade desde... Assim, o sionismo, isso está colocado no sionismo, né? Desde sempre, assim, desde dessa ideia de se voltar, né? Existe uma presença religiosa, claro, que hoje em dia se faz cada vez mais forte, mas eu acho que a identidade israelense
ela comporta muito o judaísmo secular. Eu acho a relação com Israel, hoje em dia, uma relação... O que é o sionismo hoje, né? Como é que eu penso na influência hoje de Israel para o judaísmo? Eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins também, assim, ruins no sentido de quando assim, um judeu em Israel, ele é um judeu que faz parte da maioria, né? E isso na história judaica isso é quase uma exceção, né? E eu acho que faz parte do espírito judaico você ser minoria, você buscar se entender dentro de um contexto diferente do seu, né? Não estou falando que isso marca a identidade judaica, porque foram momentos e momentos da nossa história, mas assim que eu me vejo, assim, eu acho que se eu fosse para Israel, o meu judaísmo, eu não sei se eu conseguiria sentir ele manifesto, sabe, tão presente quanto eu sinto na diáspora. Mas Israel é um lugar maravilhoso que assim, do ponto de vista também de vivência do judaísmo, né? Assim, a relação que a gente tem das fontes com a terra de Israel também é uma coisa super interessante, assim. Assim, a questão do país é uma questão mais complicada, assim, meu posicionamento político sobre Israel é um posicionamento mais crítico, né? Eu vejo uma questão muito problemática hoje o conflito e a ocupação. Isso Embora daria um outro eu me episódio identifique... inteiro, né? Sim. Pois é. Mas eu me identifico com Israel, me identifico com o país, me identifico com a terra. É o que o Amos Oz Não me dizia, né? identifico, pois é. O que o Amos Oz dizia, você consegue amar mesmo quando não gosta. Porque tem muito motivo pra não gostar, mas Bela a gente ama. Muito obrigada pela sua participação, Exato. Paulo. Espero que os nossos ouvintes tenham aprendido bastante coisa com essa visão totalmente diferente de judaísmo que você trouxe pra gente. E até uma próxima. E depois passa o seu e-mail pra mandar um currículo. Brincadeira. Tá bem. Valeu, obrigada. Gente, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aí. Também, se precisarem outra vez, estamos aí para qualquer coisa. Até a E quando próxima. vierem pro Rio e tiver algum RAG, vocês podem me cobrar pra gente fazer alguma Pode comemoração. deixar. Combinado. Tchau, tchau. Tá bom? Até a próxima. Até.